Olá, pessoal, muito bom dia. Tudo bem? Estamos aqui nesta linda manhã de sábado para fazer mais uma live com vocês, através aqui dessa nossa iniciativa, Aulas Fantásticas. Então, para a gente começar, vou comentar um pouco sobre como é o trabalho do Aulas Fantásticas, tá bom? Bom, Aulas Fantásticas surgiu de um desejo nosso muito profundo de renovação da educação. Basicamente, a gente começou a se perguntar como é que a gente poderia se utilizar de ferramentas em que a maneira de ensinar fosse renovada. Então, nesses 10 anos de pedagogia Waldorf e mergulho profundo na antroposofia, a gente descobriu que de fato esse caminho é um caminho bastante profundo. Então, se alguém quer se matricular numa escola Waldorf, a gente costuma brincar que na verdade tem que se matricular junto com os filhos. É uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira de trabalhar as relações sociais. Mas sim, a gente acabou meditando que existe uma coisa que acontece dentro da escola Waldorf que na verdade a gente pode levar para qualquer contexto. Muitas vezes eu encontro por aí nos meus eventos as pessoas dizendo que bacana essa metodologia Waldorf. Então, pedagogia Waldorf não é metodologia. Porém, a metodologia que se usa nas escolas Waldorf é de verdade algo universal. Então, eu já falei para vocês em outros momentos, né? A pedagogia Waldorf ela resgata uma maneira de ensinar que talvez fosse a mais natural do mundo nos tempos antigos, onde não tinha escolarização, ou talvez onde não tinham regras para se aprender as coisas, né? Que é basicamente conhecer o mundo. Como a gente pode trazer para dentro da sala de aula e levar os alunos para fora da sala de aula, para que num primeiro momento, de fato, os alunos entrem em contato com o mundo, com experiências reais, com experiências artísticas, que talvez possam traduzir justamente o que o mundo naturalmente poderia expressar. Então vou dar um outro exemplo para vocês, né? Imagina você lá na Grécia. A Grécia é um grande berço para todos nós, né? Um berço de educação, um berço de bons valores. Sobretudo atualmente um grande berço democrático, né? Como é que a gente tem notícias de que os alunos aprendiam? Então os jovens simplesmente estavam acompanhados de um tutor, uma pessoa mais velha, portanto que tem mais conhecimento de mundo, que caminhava com eles por aí e ia acolhendo as suas perguntas. E conforme esses jovens, né, iam observando o mundo e fazendo as perguntas, ele ia, como a gente já conhece da tradição grega, né, filosoficamente devolvendo as perguntas, né? Então, o que é essa árvore? O que você acha que é essa árvore? O que você está vendo nessa árvore? Descreve o que você está vendo nessa árvore. E conforme esse exercício dialético, vamos dizer assim, se construía, um conceito aparecia do que era essa árvore, né? Então, a pedagogia Waldorf, por exemplo, e acredito que outras também busquem esse tipo de sentido, faz com que a gente, então, tenha primeiro a vontade de se silenciar como educadores, para que os alunos possam ver o mundo, certo? Então, basicamente, a gente tem 3 passos para esse tipo de observação. O primeiro passo, a gente chama de fenômeno, ou experiência. E nessa primeira experiência, então, é onde a gente traz principalmente a parte artística, se a gente não pode estar de fato no mundo. Olha que interessante também eu posso dizer para você que quando você está no mundo e está, por exemplo, na natureza, observando a natureza, você está tendo uma experiência artística. Mas isso talvez seja papo para outra hora, tá bom? Então, num primeiro momento, a gente faz uma experiência artística. E por que experiência artística? A experiência artística, ela é capaz de carregar consigo um não dizer intelectual, explicativo, mas que ao mesmo tempo contém tudo. E contém tudo que o seu ser inteiro pode absorver, com a sua objetividade, com a sua subjetividade. E então você acaba tendo liberdade para estar diante de algo que quem está dirigindo sabe que quer te levar para isso. Mas você acaba entrando em contato primeiramente com tudo isso de própria vontade. Depois que você vivencia essa experiência, e aí a Mônica está aqui comentando, né? Isso obviamente vem das profundas inspirações do Steiner, criador da pedagogia Waldorf, com relação ao Goethe, que é um grande poeta, né?
que também introduz a fenomenologia. Então, depois dessa experiência, a gente é capaz de olhar uns para os outros e, de fato, se perguntar: você viu a mesma coisa que eu vi? Você sentiu a mesma coisa que eu senti? Eu observei isso, observei aquilo, e você observou isso também? E aí a gente tem uma espécie de reunião de pontos de vista, de observações que são capazes de nos dirigir, de fato, para uma conceituação, para as leis gerais, universais que regem o mundo, que estavam contidas nessa experiência. Então, para você que está entrando agora, meu nome é Lincoln Guassi, eu sou diretor do Aulas Fantásticas, e eu estava explicando para todo mundo aqui como é que funciona o nosso jeito de ensinar, profundamente inspirado na pedagogia Waldorf, na antroposofia, e que tem a ver com esses 3 passos. Num primeiro passo a gente observa, vivencia a experiência. Num segundo passo a gente debate entre si o que foi contemplado nisso. E num terceiro passo então a gente conceitua. E por que eu estou falando para você tudo isso? Porque, se você não participou das nossas outras lives ou de eventos presenciais do Aulas Fantásticas, a gente vai vivenciar isso aqui hoje, para falar então desse tema, poesia. Nós vamos ter algumas experiências de poesia, experiências de escrita, e aí, especialmente na primeira vez, já dei a letra, né? A gente vai fazer mais vezes. A gente então vai conversar sobre o que aconteceu aqui pelos comentários, e por fim a gente vai conceituar, tá bom? Antes de começar, eu quero trazer algumas recomendações para você, tá bom? Mesmo que a gente já tenha começado a live, talvez você queira convidar alguém para participar. E talvez você não tenha visto as divulgações anteriores em que a gente falou que de fato é uma live sobre poesia, mas ao mesmo tempo, mais do que isso, é uma live sobre você se redescobrir como escritor, se redescobrir como alguém que pratica a escrita. E eu estava me lembrando hoje de manhã que existem algumas coisas muito interessantes que a gente pode falar sobre isso como uma introdução, né? Alguns anos atrás eu descobri que algumas escolas nos Estados Unidos estavam retirando a escrita através de caneta, através de lápis, justamente porque o mundo agora é digital. Então, ou se digita assim, ou se digita assim, e isso está cada vez mais fora de moda, né? Vamos dizer. E eu fiquei me perguntando sobre isso. A gente está numa sociedade tão informatizada, tão intelectual, que quer tanto só a informação e o conteúdo, que às vezes se esquece do gesto. Vocês já pararam para pensar nesse gesto? Quando você está fazendo esse gesto aqui, no papel? Muito interessante, não é? Esse gesto tem um jeito. Esse gesto tem totalmente outro jeito. Olha como aqui a gente tem uma direção única, uma direção talvez, né, de cima para baixo e reta, muito objetiva. E ao mesmo tempo, quando a gente está escrevendo, a gente tem linhas, curvas. Ou muita gente às vezes fala essa palavra, né? São desenhos. O ato de escrever é desenhar. Então, para essa nossa live de hoje, eu vou te convidar que você pegue esse famoso instrumento aqui e possa escrever mesmo, com papel e caneta, tá bom? Eu já fiz esse exercício que a gente vai fazer hoje no computador. Também funciona. Se você está muito curioso, aqui ou depois, você pode praticar também com o computador, tá bom? Vou te deixar livre. Só quis te fazer essa introdução porque, de fato, enquanto a gente desenha, tem alguma coisa que acontece na transferência daqui, na comunicação com aqui, com o corpo todo, que talvez mude um pouco o sentido das coisas, tá bom? Tudo isso para falar o que para vocês? Para começar nossa live sobre poesia, a gente tem que justamente trabalhar com papel e caneta, tá bom? Outra coisa boba, mas é muito importante, é que você tenha sempre uma garrafa d'água perto de você. A água ajuda muito você a estar saudável com o seu corpo, né? Descobri recentemente por outros estudos que a falta de água, na verdade, em muitos casos, é razão de depressão, é razão de tristeza, é razão de estancamento. A gente esquece de se hidratar. Então, papel e caneta na mão, garrafa d'água na mão. Por fim, eu também falei nos eventos anteriores que a gente tem uma indicação de idade para esse evento. É uma indicação e você já vai entender por quê, tá bom? A gente recomenda
que a partir de 14 anos você se conecte agora com a gente, tá bom? Por que isso? Na verdade, só porque a gente quer ter um zelo, um cuidado especial com as crianças e o excesso de exposição às telas. Sobretudo nos momentos que nós estamos vivendo, a gente sabe que muitas alternativas educacionais estão utilizando as telas, né? Então a gente acredita que você, maior de 14 anos, já tem mais condição para estar diante delas, tá? E você pode levar esses exercícios depois para qualquer criança escolarizada, alfabetizada nesse sentido. Para os exercícios que a gente vai fazer hoje, basta saber escrever. Mesmo que se escreva lento ou se escreva rápido, vocês vão ver que basta saber escrever, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma recomendação aqui para vocês. Acredito que seja isso, tá bom? Resumindo, papel e caneta na mão se você não tem. Parêntese, pode ser que você queira papel, caneta, lápis de cor, giz de cera. Se você tem esse potencial lúdico, aproveita, tá bom? Tá tudo valendo. Segundo, garrafa d'água sempre à mão. E terceiro, se possível, recomendado a partir de 14 anos. E se não, você adulto ou adulta é capaz de gerir com bom senso essa saúde do seu filho ou sua filha menor que essa idade diante das telas. Combinado? Então vamos lá. Agora nós vamos então para a experiência, certo? Para a gente viver essa experiência então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou conduzir vocês para um pequeno processo meditativo, tá bom? E o objetivo desse exercício é que a gente consiga obter o tema sobre o qual vocês vão escrever. Nós, né? Eu sempre comento nos meus eventos presenciais que eu também faço ao vivo, para dar exemplo, certo? Muito bem. Você pode ser conduzido nesse processo meditativo da seguinte maneira. Se acomode, de fato, numa posição em que esteja tranquilo para você, em que você esteja relaxado, mas também presente. Pode ser que você queira vivenciar o que eu vou te conduzir de olhos abertos, como eu vou fazer. Pode ser que você queira só me escutar, de olhos fechados. Também está super tranquilo, tá bom? Então, vamos lá, a gente toma uma respiração profunda. Pra gente começar, se quiser mexer um pouco o pescoço, mexer um pouco as mãos. Muito bem, gosto até às vezes de mexer um pouco o rosto. Eu sou professor de teatro, tá? Pra quem não sabe, então a gente às vezes não percebe como o rosto fica tenso. Então a gente pode mexer um pouco o rosto também. E agora então vamos descobrir sobre o que vamos escrever. Combinado? Então, vou te convidar agora a fazer uma pequena viagem. E é uma viagem muito especial. Então quero que agora você se imagine, talvez reduzindo um pouco o seu corpo, até que você chegue numa idade aí, mais ou menos ao redor de 10 anos de idade. Talvez menos, talvez 7 anos, ou menos ainda. Nós estamos agora viajando para a sua infância, tá bom? E aí na sua infância tantas coisas aconteciam, não é verdade? E aí na sua infância então, eu quero que você comece a buscar uma lembrança que te marcou. O que você fazia na sua infância? Talvez era uma brincadeira que você fazia sozinho. Talvez era um encontro com pessoas especiais, irmãos, primos. Talvez fosse um encontro com seus pais ou avós. Talvez fosse algum passeio que te realmente marcou muito. Tá bom? Algum brinquedo com que você interagia. E deixa que essas imagens vivam em você. Você pode deixá-la cheia de cores, cheia de luz. Se você preferir, em vez de viver essas lembranças de novo em primeira pessoa, você pode se imaginar como uma terceira pessoa. Um observador que te olha como numa câmera, como num filme. E observa como você está nessa lembrança que te marcou. É uma lembrança feliz. É uma lembrança positiva. E nessa lembrança, então, bem radiante, você começa a observar como você está se sentindo. Que sentimentos são esses? E vai colocando em palavras os sentimentos que aparecem.
E deixa essas imagens ressoarem. Se você quiser, pode dar um tom artístico para elas, ou tons de dourado, prateado. Talvez você possa colocar tons aquareláveis. E preste sobretudo atenção em como estava o seu corpinho, seu rosto. E agora, para simbolizar essa experiência, eu gostaria que você observasse aí perto de você algum objeto, algo que seja palpável, seja tocável com as mãos, observável pelos olhos, que possa ter algo com relação aos sentidos, a cheiros, a gostos, tá bom? Que objeto é esse que é capaz de representar, simbolizar o que você está sentindo agora, que estava presente na sua infância, tá bom? E assim que esse objeto começar a ficar forte dentro de você, retenha-o, tá bom? Em outras palavras, não esqueça-o. Simplesmente o nome dele, pode ser bola, pode ser café, pode ser terra, como a Mariana escreveu aqui, pode ser fogueira, como ela também escreveu, pode ser lápis, pode ser boneca. Qualquer objeto que agora simbolize para você a sua infância e esse momento para onde você viajou agora, meditativamente, tá bom? Você trouxe essa imagem presente da sua infância, você vivenciou de novo essa imaginação, vivenciou de novo esses sentimentos, são sentimentos positivos, e junto nessa visualização tinha um objeto. Combinado? E agora esse objeto está bem claro na sua mente, na sua imaginação, e você já não esquece mais. Tá bom? Esse é o seu objeto. A Sila aqui comentou que era pão caseiro. Ótimo. Esse é um bom objeto. Inclusive que contém tato, contém cheiro, contém gosto. Abarcou muitos dos nossos sentidos humanos, né? A Fabiana comentou flor. Enfim, agora o que é importante é que você retenha esse objeto, tá? Camila também colocou doce de manga. Muito bem, tá bom? Agora você retém então esse objeto e retido esse objeto, preciso que você não o esqueça mais. Haja o que houver, não esqueça mais do nome desse objeto, tá bom? E vão aparecendo as opções aqui, caneca, chupeta, bolo, tudo bem, tá tudo valendo, combinado? Retido então esse objeto, agora eu preciso dar algumas instruções para você, tá bom? Daqui a pouquinho então, finalmente a gente vai fazer a nossa poesia. E a gente vai fazer a poesia de uma maneira muito especial. Aqui no Aulas Fantásticas a gente diz que é uma poesia tão diferente, que quem vai realizá-la não é a sua mente, mas são as suas mãos. Claro, né? É claro que são as suas mãos, mas eu vou já explicar o que eu estou querendo dizer. Quem de vocês, quando estava fazendo uma redação na escola, ou principalmente os alunos que estão assistindo agora, né? Especialmente agora eu vou mencionar os alunos do Ícone Enem, que é um cursinho aqui de Campinas, em que a gente faz muitas das nossas abordagens artísticas, né? Se você está hoje lá no Ícone Enem, ou está no cursinho para prestar faculdade, você sabe que você tinha que fazer redações. Quantos de vocês, quando escutavam o professor ou a professora dizer, bom, hoje nós vamos fazer uma redação. Na minha época, o grande tema, nós vamos fazer uma redação sobre globalização. Começa, vocês têm 1 hora. Quantos de vocês se sentiam assim? Ai, meu Deus do céu, 1 hora é agora, o que eu faço? Não vem nenhuma ideia, meu Deus do céu. E você ficava cozinhando, faltava 20, 15 minutos para acabar o tempo e aí você de repente fazia o que tinha que ser feito da melhor maneira, né? Se algum de vocês passava por isso, manda seu joia, dá o seu aceno, tá bom? Só pra gente compartilhar junto aqui e ser mais interativo. Então, o jeito que a gente vai fazer a poesia aqui é justamente o contrário, tá bom?
Quem vai fazer essa poesia não é a nossa cabeça que fica pensando e às vezes trava. Quem vai fazer são as nossas mãos. De fato, são as nossas mãos. Porque daqui a pouquinho, quando você tiver o título da sua poesia, você tem que começar a escrever sem parar por 20 minutos. Brincadeira! Daqui a pouquinho, você vai receber o seu título e você vai sim ter que escrever sem parar, mas por apenas e únicos 2 minutos. Tá bom? 2 minutos apenas. E o que significa isso? Que eu vou falar já, começa! E você vai ter que escrever em 2 minutos. Significa que essa parte do seu corpo aqui não pode parar. Ela vai estar segurando a sua caneta, e haja o que houver, você não pode parar de escrever durante esses 2 minutos. Tá bom? Essa é a primeira recomendação, certo? Segunda recomendação. O que a gente vai fazer aqui é uma poesia, não é verdade? O que é uma poesia para nós aqui do Aulas Fantásticas? O que é uma poesia para nós é o que é uma poesia para você. Simples assim. Nós aqui não sabemos qual é o seu referencial poético. A gente fez uma enquete, né? Antes de começar esse evento, mais ou menos uma semana atrás, em que a gente perguntava lá no Instagram: quem é seu poeta favorito, sua poetisa favorita? E alguns de vocês responderam: Cecília Meirelles, Pablo Neruda. Alguns de vocês têm essa referência de leitura, gosta já de fruir com a poesia e buscar esses grandes autores, tá bom? Outros de nós, por exemplo, vivenciam a poesia que está contida nas músicas. Música também é poesia. Ela já tem um tom muito mais sonoro, envolve outros elementos, mas ela é poesia. Normalmente, a estrutura da música, por exemplo, lida muito mais com a rima, né? E pode ser que você não tenha nenhuma referência de poesia e está aqui só desfrutando pela primeira vez e quer se arriscar. Então não tem problema. Eu costumo dizer que os grandes autores do século XX, talvez em nome dessa liberdade, romperam com todas as regras de confecção de poesias. Poesia pode ter rima? Pode. Pode não ter rima? Pode. Poesia precisa ter o mesmo número de versos? Pode. Numa estrofe, né? Tô querendo dizer. Pode não ter? Pode não ter. Pode ser que o seu número de versos, para os mais antigos especialmente, né? Não sei se está fora de moda isso ainda, mas quem está ligado em literatura conhece essas regras, né? Eu preciso, na minha poesia, de uma métrica. Ou seja, que tenha o mesmo número de versos. Perdão, mesmo número de sílabas dentro do verso. Para quem se lembra da escola, ou quem ainda está aí no cursinho ou na faculdade, tem que ser heptassílabo, pentassílabo, decassílabo. Pode ser que sim, pode ser que não. Como eu estava dizendo, o século XX trouxe a ideia do verso livre. O verso é livre. Se desses 2 minutos que você estiver escrevendo brotar versos rimados, tudo bem. Se não brotar, tá tudo bem também. Pode ser que os versos tenham o mesmo tamanho? Pode ser que não, tá tudo bem também. Pode ser que sua poesia tenha 3 frases, tudo bem. Pode ser que ela tenha 20 frases, tudo bem também. Não tem nenhuma obrigação de tamanho, de prolongamento do verso, de rima, de sonoridade. Não tem nenhuma obrigação, tá bom? A única, sim, obrigação que você tem, perdão com a brincadeira, é que você precisa escrever uma frase embaixo da outra. Normalmente, a recomendação que eu dou é bem gráfica. Você tem justamente, então, no seu papel aí, de um lado, a margem, não é? Tem as margens do seu lado esquerdo. E você vai começar a escrever e a folha vai terminar, certo? Normalmente, eu recomendo que antes que a folha termine, você já comece uma outra frase embaixo. Isso caracterizaria um novo verso. Isso não é tão rígido, tá? Começa a escrever, se de repente você tem que pular para a linha de baixo para completar, pula, mas não vai escrevendo linha após linha até o final, porque você vai começar a escrever uma prosa, vai começar a escrever um texto. E essa ideia
das frases faz com que você justamente mantenha a estrutura da poesia e talvez, posso te dar uma dica, até comece a te suscitar a ideia de brincar com as imagens, com as rimas. Combinado? Por fim, então, a última recomendação. Poesia é algo que normalmente está associado a uma figura de linguagem. Às vezes a gente sabe isso mais mentalmente, às vezes não. Mas se a gente está fazendo poesia, tem muita gente que ama metáforas. E eu gosto de definir as metáforas de uma maneira muito simples. É quando você mistura as coisas do mundo com maneiras diferentes de percepção dos sentidos. Ou seja, eu desfruto das experiências do mundo com sentidos meus que normalmente, racionalmente, eu não desfrutaria. Por exemplo, que tal beber das gotas do tempo? A gente bebe o tempo? Não, a gente não bebe o tempo. Não é? A gente bebe água, bebe suco. Não é? Ou, por exemplo, mastigar os conflitos da vida. A gente não mastiga os conflitos da vida. Não é? A gente mastiga comida, mastiga pão. Então, quando você começa a misturar os sentidos humanos com relação aos objetos, com relação às coisas, você começa a criar metáforas. Tá bom? Ver a música que vive em mim, escutar o seu olhar. Então aí vão aparecendo as metáforas, certo? Brinque de metáforas. Enquanto você está escrevendo, tenta pensar que a sua mão está lá, tem 2 minutos para fazer, e aí de repente, você, ao invés de escrever comer o pão, você vai escrever talvez cheirar o pão, ou abraçar o pão, para ser mais metafórico ainda. E isso pode fazer a coisa ficar bem divertida. A ideia hoje, ao praticar esse jeito de fazer poesia na Aulas Fantásticas, sobretudo é que você desencane, como dizem os jovens, que você desfrute, que você brinque e ria de si mesmo durante o processo. Tá bom? Peço desculpas a todos vocês, tá? Eu falo muito dessa preparação no começo, mas porque depois que você faz essa preparação toda, fica muito fácil e não tem dúvida para ninguém, tá bom? Então, vamos lá. Retomando. Primeiro, você vai escrever, depois de receber o seu título, uma poesia em 2 minutos. O que é essa poesia? O que for para você poesia. Pode rimar, pode não rimar, pode ter um verso longo, um verso curto. Pode ser que tenha uma grande quantidade de versos ou não, pouca quantidade de versos. Não tem regra, tá bom? O que eu preciso só é que você escreva uma frase embaixo da outra para caracterizar graficamente uma poesia. E por fim que você brinque com as metáforas, tá bom? Misture a sua maneira de perceber as coisas com sentidos que normalmente você não percebe, tá bom? Agora, válvula de segurança. Tchan, 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 tchan. Muitos de vocês devem estar se perguntando o seguinte agora. Tá bom, Lincoln, 2 minutos, eu sei que é pouco tempo, mas... E se der um branco? O que eu faço? Minha mão não pode parar. Haja o que houver, você não pode fazer isso. Tô lá escrevendo e... Não, eu não posso parar minha mão. Tá bom? Então o que você vai fazer caso dê um branco? Presta muita atenção. Caso dê um branco, você vai preencher a sua escrita com qualquer coisa que os seus sentidos estejam absorvendo naquele momento. Pode ser algo que você esteja vendo, pode ser algo que você esteja escutando, algo que você esteja sentindo na boca, que você esteja cheirando, alguma sensação de temperatura. Seja o que for, você preenche. Não se preocupe objetivamente agora tanto com o sentido, com a coerência. Mas você tem que preencher. Se eu tiver que te pedir uma única coisa só de tudo que eu instruí, é que você escreva sem parar e sem parar mesmo. Vocês já viram, normalmente, né, infelizmente, são mulheres, na sua maioria, que tricotam, que bordam. E falo infelizmente por quê? Porque nós homens temos que correr atrás disso também.
tá bom? Desmistificar essas coisas. Vocês já viram essas pessoas que bordam, que tricotam? E elas são capazes de fazer coisas desse tipo, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão aqui então vendo a nossa live sobre poesia, e a gente quer desmistificar hoje que poesia que poesia é para qualquer um, ao contrário do que muita gente diz, que não é para qualquer um, que é coisa de artista, que é coisa, enfim, tal. E a pessoa começa a conversar com você desse jeito, e quando termina o papo ela tem um gorro, uma luva, uma meia. Como é que essas pessoas são capazes de fazer isso? A mão está fazendo uma coisa e a mente está fazendo outra. A palavra está fazendo outra. Então eu costumo dizer que as mãos têm sabedoria. Você precisa confiar que as mãos vão escrever esse poema. Certo? Então, para te dar um exemplo do que pode acontecer se te der um branco, eu vou pedir agora que alguém aí dos comentários me jogue uma palavra. Qualquer. E talvez agora, só para a gente não tomar mais tempo com as instruções, durante uns 30 segundos eu vou fazer um pequeno poema falado. E meu objetivo falado é que eu não interrompa o fluxo da minha fala. E se eu der um branco, eu vou inserir algo do que eu estou vendo aqui ao meu redor, sentindo, tocando, cheirando, tá bom? Pronto, lá foi a Cíntia, me mandou bacia. A bacia está lá embaixo do chuveiro. As crianças ao redor, esperando que ela encha. Um pezinho aqui, um pezinho ali, e os dois de repente saltam na bacia. A bacia é de alumínio, feito a lua de prata no céu. Se eu quisesse, podia olhar a lua lá em cima e sentir ao mesmo tempo o ouvir dos pássaros, porque quando criança estou lá em cima e estou lá embaixo. E se a caneta me permitir um dia, lua, bacia, crianças e amor se juntarão juntos, através das minhas mãos, aqui, neste singelo papel. Sei lá, surgiu, não é? Surgiu assim a poesia enviada pela Cíntia, sobre bacia. Legal, Cíntia, já mandou um coraçãozinho, espero que eu tenha honrado a sua palavra, tá bom? O que é importante para mim agora, eu vou pedir que você escreva nos comentários, tá? Se você percebeu, em algum momento o meu fluxo escapou, tá? Se você sacou aonde escapou meu fluxo, escreve aí nos comentários. Foi talvez em que parte? Comecei a falar sobre bacia, depois veio também os pés, as crianças. Até aí, tudo bem, porque não estão visíveis esses elementos para mim agora, não estão de fato embrenhados na minha sensibilidade tátil, na minha sensibilidade auditiva, meus sentidos não estão nisso, né? Alguém percebeu, de fato, aonde escapou meu fluxo? E com esse último exemplo eu completo as minhas instruções e a gente vai para a prática, tá bom? Escreve aí nos comentários. Muito obrigado, já surgiu aqui com o Antônio, obrigado Antônio. O som dos passarinhos. Eu estava falando da lua, escapou meu fluxo, escutei os sons dos passarinhos aqui de casa e coloquei no meio. A Aline também colocou o som dos pássaros. Muito legal, Aline. O que foi legal nesse momento, tá? Eu não me lembro o que eu falei. Talvez eu vou ver depois na gravação aqui da live, né? Mas eu me lembro que na hora me veio um julgamento da minha cabeça. Poxa, mas lua tem a ver com pássaros. Não tem pássaro na lua. Mas a poesia, gente, ela tem essa bênção. E a bênção da poesia é que ela é muito subjetiva. E sendo subjetiva, ela quase que permite tudo. Juntar alhos com bugalhos, juntar coisas que normalmente parecem que não são tão juntáveis, que não combinam tanto, e acaba aparecendo um resultado interessante. A maioria de vocês identificou os pássaros. Eu também queria colocar para vocês que aqui na minha casa, na minha região aqui, tá chovendo, então a água do chuveiro também veio por aí. Ao mesmo tempo também me lembrei da caneta que eu estava segurando e tentei amarrar isso com a ideia de manter tudo no papel. Mas enfim, o que foi mais importante, o que é sempre mais importante nesses meus exemplos que eu me desafio, é que você se lembre que você não pode parar de escrever. Tá bom? Bom, então, agora vai ser a sua vez de praticar. E a minha vez de praticar. Já estou com a minha caneta aqui, com o meu papel. Tá bom?
Quando você receber o seu título, eu vou falar já e você tem que começar a fazer com que a sua mão se mova. Relembrando pela última vez, 2 minutos sem parar. O que quer que seja para você o seu referencial de poesia, mantendo justamente a frequência dos versos, uma linha após a outra. E por fim, que você simplesmente permita que as imagens metaforicamente surjam. Se der um branco, coloca o que tiver que você esteja vivenciando no papel naquele momento. Combinado? Falta então o título, não é? Então, o título é o objeto que apareceu na nossa imaginação agora há pouco. O objeto que apareceu na nossa meditação agora há pouco, para você, é o seu título. Começa a escrever. Escreve sobre esse objeto. Começa. 2 minutos, sem parar. Vou começar aqui com o meu também, tá bom? Valendo. Para você que chegou depois, tá bom? Escreve sobre um objeto da sua infância, qualquer que seja. Lembra que você vai escrever sobre o objeto. Escreve sobre o objeto, não é sobre a sua infância. Sobre o objeto. Escreve, sem parar, por 2 minutos. Tô botando essa pilha, essa pressão em vocês, para que você não pare de escrever. Para muitos pode ser algo novo isso, mas é o grande pulo do gato. É o grande segredo, é você escrever sem parar. Tá bom? Escreve sobre um objeto da sua infância. Se você chegou agora no final e não pegou a meditação que nós fizemos, escreve sobre um objeto da sua infância. Escreve sobre ele, tá bom? Valendo. Você tem ainda mais 1 minuto para terminar sua poesia. Muito bem, pessoal. Tempo esgotado. 2 minutos. Para você que fez o exercício, pode dar uma relaxada, mexer um pouco as mãos, tá bom? Mexer o pescoço. Lembrando o que eu fiz no começo, mexer o rosto. Às vezes fica um pouco tenso. Ombros. Muito bem. Antes de ver o que aconteceu com essas poesias, eu vou ainda fazer mais uma brincadeira com você, tá bom? A gente estava falando que as mãos, não é? Que as mãos são aquelas que tinham que fazer a poesia. E elas fizeram. Palmas para suas mãos. Parabéns pelo esforço, pela coragem de fazer a tarefa. Mas quem de vocês aí, levanta sua mãozinha, estava pensando enquanto escrevia: nossa, mas isso não tem nada a ver. Nossa, mas isso aqui, não, nossa, não. Quem estava fazendo isso não eram as suas mãos que estavam brincando. Quem estava fazendo isso era sua mente. Então eu costumo dizer que, como um ser humano integral, a gente só está dando espaço para cada coisa. Mas agora a gente pode sim dar um espaço para sua mente. Obrigado, Natália. A Natália se identificou com o que eu falei. É assim, a nossa mente fica julgando, né? Então, para que a gente agora possa honrar também a nossa mente, você também vai ter de novo 2 minutos. E nesses 2 minutos, você vai então fazer o que sim você aprendia sempre na escola. A tal da correção. Então o que você vai fazer nesses 2 minutos? Vai reler o que você escreveu. E aí podem aparecer algumas opções. Tá bom? Pode ser que você leia a poesia inteira que você fez e... nossa, ela está pronta. Não preciso corrigir nada. E você pode ficar impressionado com isso. Se dê essa oportunidade. Pode ser que enquanto você tenha essa sensação, a sua mente comece: ah, mas muda essa coisinha aqui, muda essa coisinha ali. Realmente, seja compassivo com as suas mãos, com o seu coração, tá? Eu falo coração porque a mão é totalmente ligada, né? Seja menos julgador, julgadora. Pode ser então que você tenha percebido: uau, ela tá pronta.
Pode ser também que você tenha percebido o seguinte, nossa, acho que eu vou inverter essa frase com essa e tá bom. Você pode fazer isso, inverter frases. Nossa, na verdade, se eu trocar o final dessa frase aqui com o final da de baixo, eu posso ter uma rima. O vento soprou igualmente e me trouxe tranquilidade. Se eu trocar, talvez, o vento soprou com igualdade e me trouxe tranquilidade. Tá aí. Gostei. Vou trocar. Você pode trocar e criar uma rima. Pode ser que você esteja relendo a sua poesia e começa aquela parte que você viajou na maionese e realmente você viajou na maionese e não combinou. Não tem problema, você vai lá e corta esse pedaço. Pode ser que você queira também escrever um complemento da sua poesia em algum momento dela. No começo, no meio, no final. Pode escrever. Escreve uma frase também que você queira completar. Tudo pode agora, com exceção de uma única coisa. Que você não risque a poesia inteira e faça outra. Respeita o resultado que apareceu. Para você que possa estar pensando nisso, quero te dar uma palavra muito carinhosa, tá bom? Pode ser que, como eu, e tenho trabalhado muito isso ao longo da minha vida, você tenha um perfil bastante mental. Se você tem um perfil mental, esse perfil vai começar a julgar esse resultado. E como a gente impede que o julgamento aconteça? Permitindo a experiência e praticando. Praticando, praticando, praticando. Pode ser que tenha sido uma primeira linda experiência para você, se foi a primeira. Parabéns. Agarra esse presente. Pode ser que tenha sido muito difícil. Não se julga, não tem problema. Foi o que aconteceu. Você já vai fazer outras, porque agora você já descobriu que o dia tem 24 horas e foram só 2 minutos. Você pode fazer tantas poesias quantas quiser treinando desse jeito, tá bom? Então, ó, deixa eu colocar aqui o comentário da Nur. Nur, pode substituir palavras sim. A Nayara disse que já estava pensando em refazer. Segura um pouco, Nayara. E teve mais um comentário aí acima perguntando se poderia substituir palavras. Certo? Pode substituir palavras também. Tá bom? Alguns de vocês, então, já terminaram até a correção. Vou dar mais um tempo, porque já passaram os 2 minutos, tá? Mas a intenção, então, agora é que você dê esse espaço para a mente também se aquietar e, para ser justo, ter também 2 minutos para isso. Nos meus eventos presenciais eu também costumo dizer que você tem a vida inteira pela frente para corrigir a sua poesia, porque agora ela é sua. E então quero fazer um comentário final sobre isso. A poesia, sendo sua, ela é autoral. E isso é um grande presente nos tempos atuais, em que tudo se copia, tudo se repete, tudo se imita. Olha, pensa só, você tem na sua frente agora uma materialidade que foi você que fez. E isso não tem preço. Tá bom? Muito bem. Corrigida a sua poesia, alguns de vocês já estão fazendo o que eu vou fazer daqui a pouquinho, tá? Que é escrever a sua poesia aí. Não tem problema. Se você já está escrevendo, termina de escrever. Mas o que eu gostaria de que você fizesse antes disso é que você escolhesse uma frase apenas da sua poesia. Tá bom? Pode ser a que mais te tocou sentimentalmente. Pode ser que seja uma frase muito bem construída mentalmente. E pode ser que você faça como eu aqui, ao vivo, pegue o seu dedinho e escolha uma forma volitiva, uma forma da vontade para escolher o seu verso, a sua frase, que é assim, pum, apontar o verso no seu papel. Eu apontei e apareceu aqui a minha frase. Tá bom? E o que você vai fazer com essa frase agora? Nós vamos fazer um desafio que é um desafio coletivo, tá bom? Você vai pegar e vai simplesmente escrever unicamente a frase aí nos comentários, tá bom? Escreve só a frase agora, só a frase. Escreveu a frase e pum, postou. O que vai começar a acontecer aí na sua tela? Vai aparecer a sua frase e frases antes e depois da sua, tá bom? Desafio. Seu desafio vai ser pegar até 7 frases. Para o nosso exercício daqui, poderia ser quantas você quisesse, tá?
Mas para o nosso exercício aqui, você vai pegar 7 frases na sequência, não importa por onde você vai começar, em que comentário você vai começar e terminar, tá bom? E você vai tentar se desafiar a ver aí um poema coletivo, tá bom? E você vai fazer a mesma coisa que você fez no exercício individual. Pega essas 7 frases que apareceram aí e você vai então copiar no papel essas 7 frases. Copia no papel as 7 frases e vê se saiu um poema. Que não foi seu, foi coletivo e nós fizemos aqui ao vivo. Se você sentir que pegou e tem alguma coisa aí que você quer mudar, vai como a gente acabou de fazer com a poesia anterior, que foi individual, tá bom? Vai das pequenas mudanças para as grandes mudanças. Eu gosto, por exemplo, de fazer assim. Li. Tem umas coisinhas para corrigir, mas tem a subjetividade da poesia. Vou ficar assim, vai ficar assim desse jeito. declarar pronto. 2, mudar pequenas acentuações. Um ponto final, uma reticências, uma vírgula. Tá bom? 3, fragmento um pouco maior. Talvez mudar conectivos, preposições, pronomes, coisas que de forma bem pequena, artigos, né? De coisa bem pequena que você pode mudar. Se ainda assim você ficou descontente, aí você caminha então para a próxima mudança grande, que é substituir palavras, modificar palavras. E por fim a última modificação grande, que é você alterar frases inteiras, retirar, aumentar ou inverter. Tá bom? Vou fazer meu exercício aqui com as primeiras frases que eu ver, tá bom? Vamos lá, ó. Vou começar aqui pela frase da Teresa. Meu pai, com paciência, os cabelos acariciam meu ombro. Um sol dentro de mim quer brilhar. É ele. Chegou com um saco cheio de brinquedos. Sentia o cheiro ocre do fubá quando o sol dava bom dia. Não é impressionante? Eu preciso só marcar aqui para depois ver na gravação o que eu vou fazer aqui, porque eu vou escrever, é o próximo passo, eu vou contar para vocês. Então foi da Teresa, passando pela Luciana, pela Benita, pela Graciene, pela Marli, e aí terminou minha poesia. Que é uma poesia coletiva, não é mais minha, certo? Então, como eu estava dizendo enquanto eu lia, próximo passo agora tem a ver com algo muito especial para a gente finalizar o nosso evento. Como eu disse no começo, a gente vai fazer mais de uma poesia. Você acabou fazendo 2 aqui para o nosso exemplo, certo? Uma que foi sobre um objeto da sua infância e outra que foi uma poesia coletiva, que como eu fiz agora na brincadeira, ela se transformou agora num ser próprio, tá bom? Nós temos basicamente agora, assistindo a gente, 63 pessoas, tá bom? Se a gente quiser, se cada um de vocês for determinado, disciplinado, nós temos aqui então 124, 126 poesias prontas. Não é impressionante? Em 1 hora, 126 poesias prontas. Copiadas por aí? Não, autorais. De 60 e poucos novos autores que acabaram de ser descobertos aqui. E o que a gente pode fazer com isso, pessoal? Quem está lendo a minha mente aí, escreve nos comentários. Vamos ver se vai bater com o que eu vou falar agora. O que a gente pode fazer com isso é ofertar isso para o mundo. Como um poeta faz para ofertar isso para o mundo? Ele publica. Ele publica num blog, ele publica num jornal, publica no Facebook, publica no seu Instagram, publica num livro. E aí então veio o último presente da nossa live de hoje, que é, sim, vamos nos desafiar hoje a fazer um livro. Em tempos como os atuais, um livro em PDF, um livro eletrônico, para a gente não precise tatear os papéis, né? E que a gente aqui do Aulas Fantásticas vai editar. Nesse momento quero agradecer muito também uma ajuda que eu recebi em Brasília, num evento presencial que a gente fez, da querida professora Sila, professora de português, lá do Colégio Waldorf Moara,
da Escola Waldorf Moara de Brasília, que fez com que o primeiro livro do Aulas Fantásticas acontecesse no ano passado, em Brasília, com o tema Ser Jovem é Ter em Quem Se Inspirar. E esse livro acabou se tornando também um objeto importante para a divulgação do ensino médio que a Moara criou em Brasília. E antes dessa live, a Sila já tinha se proposto a me ajudar nessa tarefa de fazer a formatação do livro. Então, Sila, eu sei que você está vendo a gente aí, segue a minha gratidão especial para você, tá bom? E para você nos ajudar então a fazer esse livro, basicamente o que você precisa, se você ainda não fez, pegar agora, número 1, a sua poesia individual e postá-la nos comentários. O que eu vou te pedir agora? Que você poste com alguma ordem já e com uma boa correção ortográfica, correção sintática, tá bom? Então você coloca o título da sua poesia, normalmente vai ser o título do seu objeto, mas você pode mudar, e você escreve a poesia em forma de versos. Se você corrige muito bem o português pra gente, isso ajuda muito na formatação. E no final, eu gostaria que você colocasse o seu nome. O nome como você gostaria de ser chamado, conhecido. Talvez você queira iniciar agora uma carreira de poeta, de poetisa. Ou talvez seja o nome como você quer ser marcado no Facebook ou no Instagram, tá bom? E escreve logo embaixo da sua poesia isso. E vou te pedir também que você, número 2, escreva a sua poesia coletiva, a poesia que surgiu. Como ela é coletiva, você não vai precisar assiná-la, tá bom? O que você vai precisar é dar um título para ela e juntar essa sequência, como eu brinquei agora há pouco, né? De suas até 7 frases, uma embaixo da outra, como se fosse um ser vivo agora, essa poesia. Uma poesia nova. Você posta isso aqui nos nossos comentários e aí a gente está aberto para o que vai acontecer. Pode ser que apareçam, então, como eu falei, as 120 poesias. Pode ser que apareçam 30, pode ser que apareçam 10. Mas o objetivo com esse livro é muito nobre. A gente gostaria aqui no Aulas Fantásticas de ser uma espécie de celebração desse momento. Celebração de como você se permitiu entrar dentro de você e buscar através da poesia algo que remotamente veio do passado. E poder doar esse livro, oferecer esse livro para alguém que você queira. E como é que isso vai acontecer? Eu vou pedir então que você, em breve, talvez daqui uns 10, 15 dias, você escreva para a gente pelo número do Aulas Fantásticas, 19 99138 3423, ou pelo Messenger do Facebook, ou pelo direct do Instagram, como você preferir, tá bom? Entre em contato com a gente e a gente vai mandar o PDF para você, tá bom? E por fim, ainda gostaria de colocar mais uma coisa que tem a ver com um agradecer, tá? Nós estamos caminhando então para o final, faltam cerca de 7 minutinhos. A gente quer tomar um tempo hoje aqui para falar da gratidão e para falar da celebração dessas atitudes tão bonitas que têm surgido nesses tempos de confinamento, né? Confidenciando a vocês, desde março, aqui no Aulas Fantásticas, a gente tem feito essas lives de graça, gratuitamente, porque muitos dos trabalhos que estavam correntes antes da pandemia seguem sendo honrados para nós. Ou seja, a gente aqui do Aulas Fantásticas está conseguindo manter o nosso sustento. E isso é de fato algo muito nobre. Então toma um momento para agradecer essas iniciativas que seguem apoiando o nosso trabalho financeiramente. E a gente pode conseguir oferecer experiências como essas, né? Seguir com conteúdos gratuitos para vocês. E em homenagem a esses lugares, essas instituições, eu gostaria de abrir para você também esse convite. Se no final dessa live, que poderia ter sido um evento pago, você se sentiu tocado pelo que você recebeu e gostaria de devolver isso para o mundo, eu gostaria de te convidar a fazer uma doação para qualquer instituição que você queira, tá bom? E aqui agora no final eu quero mencionar essas instituições que seguem apoiando Aulas Fantásticas e outras instituições com quem a gente já trabalhou e que a gente recomenda por ser um trabalho sério, ser um trabalho justo, ser um trabalho bonito, tá bom? Então eu vou começar pelas primeiras. Quero agradecer aqui publicamente as escolas Waldorf que apoiam o nosso trabalho.
as escolas Waldorf, principalmente nesse momento, escolas Waldorf Veredas, aqui de Campinas, a escola Waldorf Livre Sofia, aqui de Campinas, e a escola Waldorf Novales, de Piracicaba. Essas escolas estão aceitando doações, como vocês todos devem saber, por terem filhos. Muitas das escolas tateando como lidar nessa pandemia com os estudos, mas principalmente também lidando muito com a necessidade óbvia dos pais de renegociar mensalidades e, enfim, essas escolas em geral estão buscando muito manter a qualidade dos seus professores, dos seus funcionários. E se você quer aportar para uma dessas iniciativas, ou de qualquer iniciativa Waldorf, né, que esteja na sua região, ou que já fez parte dos trabalhos do Aulas Fantásticas, me vem aqui de memória o Jardim Moitará, lá de Cuiabá, o Colégio Brasilis de Cuiabá, o Colégio Waldorf Brasilis de Cuiabá. Também tem outras iniciativas como o Solarium, que também é um lugar que abraça muitas pessoas. Poderia citar a Escola Moara de Brasília, como citei agora, e tantas regiões que a gente já passou, né, com colégios Waldorf e escolas Waldorf, como Londrina, como o Pomar, lá de Uberlândia. Então, tem muitas escolas, eu peço perdão se eu não mencionei todas aqui que a gente já se relacionou, mas quis tomar um tempo para simbolizar e exemplificar, tá bom? E aqui na região de Campinas a gente também tem algumas instituições que já fizeram parcerias conosco e eu quero nomear. Uma delas, que a gente já teve um projeto muito bacana com os jovens, que se chamou Vai Que Dá, esse projeto para apoiar o sonho dos jovens, se chama Embaixadores da Prevenção, idealizado pela querida Sandra Sade. Os Embaixadores da Prevenção partem de uma ideia interessante de que mais do que ir atrás das consequências das drogas, por exemplo, eu posso ir atrás da prevenção a elas através do cultivo das virtudes. Quando eu cultivo virtudes, eu tenho pessoas mais centradas, mais ligadas a si próprias, que não vão buscar maneiras externas e depreciativas para tentar sobreviver a tantas mazelas do mundo, né? Então, Embaixadores da Prevenção está nomeado aqui. E, por fim, gostaria de nomear a CIBS, de Itatiba, como uma instituição que a gente já se relacionou com a gente, através principalmente do Insight, Seminários Insight, que também promove seminários de autodesenvolvimento, conhecimento interior. E a CIBS, no caso, oferece muitas oficinas para crianças, para os próprios pais, trabalhos manuais, preenche o contraturno das crianças com, de fato, oportunidades para elas, tá bom? E fora das instituições educacionais, quero mencionar por último uma que abriu recentemente, que acho muito louvável, que é a Pharma Wegmann, a antiga Pharma Azul, que busca agora oferecer medicamentos antroposóficos com qualidade e ao mesmo tempo com baixo valor, né, financeiro, para que chegue a mais pessoas, a mais famílias. E por fim quero mencionar um amigo que é poeta, o Rafa Carvalho, que tem essa coragem de sobreviver através da poesia. Ele fez um livro recentemente e, enfim, se você quiser comprar o livro dele como um gesto da sua doação pela live de hoje, também vai ser super bem-vindo, tá bom? Desculpa o largo tempo para tomar com esse assunto no final, mas ao mesmo tempo eu acho que esse sentimento de gratidão, de coragem, de falar do que importa, de falar do que é sensível a todos nós nesse momento, merece esse espaço. E eu quis ofertar para vocês, tá bom? Se você quiser, coloco ainda um outro convite, que é, seja para quem for que você tenha feito essa doação, escreve pra gente. Doei para uma instituição. Ou doei para a instituição tal. Não precisa pôr seu nome, não precisa falar nada se você não quiser, tá bom? Só coloca aqui nos comentários da live e é uma maneira das pessoas que comentaram perceberem, né, os avisos do Facebook dizendo que tem novos comentários e vocês vão juntos comigo nutrir dessa coisa bacana de perceber que tem outras pessoas se mexendo junto com você, tá bom? Quero tomar um outro momento para agradecer algumas pessoas que já fazem isso. Tenho certeza que muitos de vocês aí que estão me vendo agora já tem esse tipo de prática e é muito louvável. Tá bom, pessoal? Então é isso. Tarefas por nosso final, relembrando, doe para uma instituição que você quiser, algo que você sentiu que valeu a pena do que você recebeu dessa live, nós vamos ficar muito contentes. Outra tarefa, escreva aqui nos comentários a sua poesia completa, individual, com o título
conteúdo dela, bem corrigidinho no português, e sua assinatura. E escreva também a segunda poesia que você fez, que na verdade foi um apanhado coletivo. Essa não tem assinatura, então você põe o título e põe os versos, tá bom? E muito em breve, então, aqui no Aulas Fantásticas, eu vou postar o livro para vocês. Talvez, mais do que postar no Facebook ou no Instagram, vou fazer a postagem dizendo para você entrar em contato com a gente, que a gente manda o livro para você, tá bom? Te convido também a seguir sempre nos acompanhando. A gente tem então essa página aqui no Facebook, temos também nosso canal no YouTube, você acha facilmente por Aulas Fantásticas, e temos o nosso Instagram. Se você quiser de uma forma mais direta, sempre @queroaulasfantásticas /queroaulasfantásticas. Nosso e-mail, contato@aulasfantásticas.com.br, e como mencionei anteriormente, nosso WhatsApp, 19 99138 3423. Todos esses dados estão aí na nossa página para você, tá bom? Para você seguir com a gente. Tem também o grupo de WhatsApp de informes. É um grupo sem interação, tá bom? Para não ficar lotando a sua caixa de mensagens. Então a gente, sempre que tiver eventos ou preparação para os eventos, a gente vai postar para você e você vai receber. Para isso, como o link é muito complexo, eu peço que você então mande uma mensagem aqui pelos comentários da live ou pelo número que eu acabei de falar e a gente insere você no grupo, tá bom? De qualquer maneira, em todas as últimas postagens recentes, você tem esse link para você clicar. Combinado, pessoal? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui no final, que a gente completou o nosso tempo. Muita coisa escrita. Eu quero também dizer para vocês que eu costumo responder os comentários que aparecem. E vou fazer isso pessoalmente hoje, porque senti que a energia foi muito bacana. Às vezes tem outras pessoas que me ajudam. Mas enfim, foi um grande momento estar aqui com vocês. Gostei bastante. Acho que vocês foram muito bacanas, interagiram, apesar de só eu falar. E espero você na nossa próxima live, tá bom? Próxima live, 13 de junho. Anota aí. A criança de 0 a 7 anos. E nessa live, que vai ser mais uma vez feita pela Mariana Valmórbida, vocês vão descobrir um pouco das leis de desenvolvimento humano que regem essas idades. A Mariana, na última vez, fez algo bastante genérico sobre o que as crianças precisam. Agora ela vai caminhar idade por idade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Para você que é papai ou mamãe, titio, titia, avô e vó, poder aprender um pouco mais de como entender, de como se compreender, de como se comunicar melhor com essa criança que está perto de você, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês e a gente se vê em breve. Um grande abraço, tenha um ótimo sábado, desfrute com a sua família e, acima de tudo, fique em casa. Fique em casa para que a gente passe por isso logo. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.